Além dos modelos físicos, uma outra alternativa para estudo do padrão de escoamento do aço no interior de distribuidores é o desenvolvimento de modelos matemáticos. Estes modelos consistem nas soluções de equações diferenciais de escoamento dos fluidos. Essas equações são baseadas na versão turbulenta das equações de Navier-Stokes e, hoje em dia, o recurso mais utilizado para a solução destas equações é a utilização de softwares comerciais. Através deste recurso, é possível determinar os perfis de velocidade do aço no interior do distribuidor, além de perfis de pressão, dos níveis de turbulência, e é possível também calcular as curvas DTR teóricas, que são utilizadas então para quantificar as possibilidades de remoção de inclusões no interior do distribuidor. É possível também, através destes modelos, simular as trajetórias de inclusões e fazer previsões relativas à eficiência de remoção de inclusões de diferentes tamanhos. Aqui nesta figura é apresentado um exemplo de resultado que pode ser obtido através dos modelos matemáticos. Neste caso, foi simulado um distribuidor de lingotamento de tarugos com 6 veios e aqui é apresentada uma vista do perfil de velocidades exatamente no plano de simetria desse distribuidor. Aqui vemos os 3 veios, há 3 veios no outro plano de simetria. Isso aqui é o jato de entrada proveniente da panela e é possível então verificar os padrões de escoamento do aço neste plano de simetria. É claro que tem-se uma visão tridimensional deste perfil, só que num plano como este apresentado aqui não é muito conveniente para visualização, mas há recursos adicionais que podem ser utilizados para uma visualização mais completa dos padrões de escoamento com nível de detalhe que não se pode alcançar com a utilização de modelos físicos. Um outro exemplo de aplicação de modelo matemático é apresentado aqui na simulação de um distribuidor de lingotamento contínuo de placas com 2 veios. Esse distribuidor ele apresenta 2 planos de simetria e, portanto, foi simulado apenas 1/4 dele. Um dos planos de simetria é esse ao longo da direção longitudinal e o outro ao longo da direção transversal, passando exatamente pelo centro da válvula de entrada. A válvula de saída é apresentada aqui, apenas metade dela, há uma simétrica do lado esquerdo aqui da figura, e neste caso foi simulada a utilização de 2 modificadores de fluxo, normalmente chamados de diques e barragens. Foi simulado então o padrão de escoamento, neste caso foi considerado o modelo físico desse distribuidor, mas poderia ter sido feita uma simulação completa para o distribuidor industrial. Neste caso, a ideia foi, além de fazer a simulação do modelo físico, foi comparar com resultados experimentais para fazer a validação do modelo matemático. Esta figura apresenta os vetores de velocidade nos planos de simetria longitudinal, transversal e também na superfície livre, mostrando o efeito da presença desses modificadores de fluxo. O fluido entra por esse jato central, ele se dissipa aqui pela parte do fundo. Com a presença do dique e da barragem, há uma tendência do escoamento se direcionar para a superfície superior do distribuidor, o que é interessante sob o ponto de vista de remoção das inclusões não metálicas, uma vez que essa remoção se dá preferencialmente por incorporação dessas inclusões a uma escória que normalmente é utilizada na parte superior do distribuidor. Aqui tem-se o veio de saída, então isso representa um dos exemplos de simulação de matemática do escoamento de fluido em distribuidores. Neste caso, foi possível, através dessa simulação, que representa a geometria de um modelo físico, comparar com resultados experimentais em termos da curva de distribuição de tempos de residência, que neste caso foi simulada assumindo a injeção durante 2 segundos de um traçador pelo jato de entrada e previstas então as concentrações de traçador na saída, e essas concentrações foram comparadas com resultados de 3 experimentos feitos em modelo físico em escala de laboratório.
Aqui tem-se os resultados em termos de curva de distribuição de tempo de residência, considerando a concentração adimensional de traçador, o tempo adimensional, que já foram definidos em vídeos anteriores, e aqui nós temos os resultados obtidos. As curvas vermelha, azul e preta são para 3 experimentos realizados no modelo físico, e a curva verde representa a previsão do modelo matemático. Pode-se constatar aqui um excelente ajuste do modelo aos dados experimentais e, dessa forma, evidencia-se que o modelo matemático representa adequadamente as condições de escoamento. A partir disso, pode-se utilizar o modelo matemático com a configuração que foi desenvolvida na simulação para fazer previsões para outras condições, incluindo modificação da posição dos modificadores de fluxo, alteração nas vazões de alimentação. Então, há uma série de alterações que podem ser feitas e obtenção de resultados de uma forma mais rápida através da utilização de modelo matemático. Nesse caso, foi utilizado o software ANSYS CFX para fazer a simulação e fazer a previsão da curva de distribuição de tempos de residência. Ao longo dos anos, foi-se verificado que a utilização de modificadores de fluxo no interior do distribuidor pode contribuir de forma bastante significativa para a otimização deste padrão de escoamento. Nós vimos no slide anterior que a presença de dique e barragem pode, quando devidamente posicionados, podem ser utilizados ou podem ser úteis para a promoção de um escoamento no sentido ascendente, que colabora com a remoção de inclusões. Um dos outros tipos de modificadores de fluxo são os defletores, que são peças que são inseridas no distribuidor, normalmente com a presença de orifícios, que vão então criar regiões onde o aço vai poder escoar, e esses orifícios podem ter inclinações diferentes, procurando direcionar o aço para a posição superior em contato com a escória. Aqui nós temos uma vista mostrando a localização, isso aqui é uma vista de cima de um distribuidor de 6 veios, mostrando a localização desse defletor e o efeito que ele tem na mudança do padrão de escoamento. Aqui é apresentada uma vista do mesmo distribuidor, mas agora numa vista lateral, um corte longitudinal ao longo do comprimento do distribuidor, temos os 3 veios, o jato de entrada e o efeito do modificador de fluxo, no caso o defletor, sobre o padrão de escoamento. Através de simulações matemáticas e ou físicas, pode-se quantificar o efeito desses modificadores em termos de remoção de inclusões e padrões de escoamento. Esta figura compara a utilização de 2 tipos de modificadores de fluxo. O defletor, conforme foi ilustrado no caso anterior, outro a utilização de um dique com a abertura transversal, conforme ilustrado aqui. Aqui tem a presença do defletor, aqui é do dique com a abertura transversal. Isso aqui é para um distribuidor de 6 veios. E nessa figura aqui de baixo são apresentados resultados de índice de limpeza do aço. Neste caso, esse índice de limpeza está relacionado à contagem de inclusões, de forma que quanto menor for esse índice, maior é o grau de remoção de inclusões, mais limpo fica o aço. E aqui foram comparados os resultados para o veio interno e externo, e também com a utilização de defletor e com dique com abertura transversal. Dá para se perceber que a utilização, nesse caso do dique com abertura transversal, permitiu uma redução na contagem de inclusões, o que é interessante, e outro efeito benéfico foi a diminuição entre a diferença dos padrões de limpeza entre os 2 veios. Essa diferença foi muito grande no caso do uso do defletor. Nesse caso, o veio mais externo apresentou um resultado muito pior do que o do veio mais interno. Essa diferença caiu significativamente com a utilização do dique com abertura transversal. Esses resultados ilustram o fato de que não há uma solução em termos de defletores ou de modificadores de fluxo que seja de aplicação geral para qualquer projeto de distribuidor. Esses resultados têm que ser obtidos caso a caso e analisados, porque resultados de literatura não necessariamente vão ser adequados a um determinado distribuidor específico.
Os recursos de modelos matemáticos e modelos físicos são sempre muito relevantes para fazer esse estudo específico para cada configuração de distribuidor e assim determinar uma configuração otimizada de modificadores de fluxo que permitam, dentre outras coisas, favorecer um índice maior de remoção de inclusões não metálicas. Na literatura é encontrado também algumas referências à utilização de filtros cerâmicos no interior de distribuidores com a ideia de promover remoção de inclusão. Aqui nós temos algumas configurações de filtros cerâmicos, um reticulado, um que é um meio poroso, outro com outro arranjo diferente. Esses filtros podem ser inseridos no distribuidor de forma semelhante à colocação de diques e barragens e atuam também na remoção de inclusões através de mecanismos de peneiramento ou de adsorção das inclusões em suas superfícies. A atuação dos filtros cerâmicos na remoção das inclusões não metálicas podem ser entendidos a partir de dois mecanismos. Um deles é o de filtragem por peneiramento. Neste caso, as inclusões não metálicas com dimensões superiores àquelas das aberturas do filtro vão ser retidas, as inclusões com dimensões menores irão passar. Neste caso, tem-se uma certa remoção favoravelmente das inclusões de maiores dimensões. Uma outra possibilidade é de se ter a filtragem através de leito espesso. Neste caso, as aberturas dos filtros elas são maiores, mas as inclusões elas são aderidas às paredes do meio filtrante através de propriedades superficiais deles que façam com que as inclusões tendam a aderir a essa superfície e ficar retidas no interior do filtro. Em ambos os casos, depois de um certo tempo, o filtro vai ficando obstruído, o que limitaria a passagem do aço líquido, e esses filtros então devem ser substituídos. Os efeitos dessa filtragem no índice de remoção de inclusões vai ser apresentado no próximo slide. Estas figuras comparam os resultados obtidos com e sem a utilização de filtro no interior de distribuidores. Foi feito primeiro um gráfico de oxigênio total, em função do tempo de lingotamento, isso foi feito num distribuidor industrial, onde se nota claramente que, no caso da utilização de filtro cerâmico, a tendência é de se obter concentrações de oxigênio mais baixas, indicando uma menor presença de inclusões no aço. Foram feitos também dois estudos, um deles em modelagem física, em escala de laboratório, e outro com resultados industriais, ambos comparando os tamanhos de inclusão e o número de inclusões para cada um desses tamanhos, com e sem a utilização da filtragem. No caso de laboratório, se vê que, claramente, a partir da utilização da filtragem, que são as colunas brancas, houve uma redução significativa das inclusões de todos os tamanhos, inclusive de inclusões com dimensões menores do que 5 micra. Essas inclusões, em todos esses casos aqui, foram casos de utilização de filtro que trabalha com aquele conceito de filtragem em meio espesso e não de peneiramento. Na figura mais da direita tem-se os resultados de contagem de inclusões, de índice relativo ao número de inclusões, em função também novamente do seu tamanho. Observa novamente, é possível observar que a filtragem é efetiva em termos de redução na contagem das inclusões. Então, a filtragem representa uma alternativa que pode ser interessante como mecanismo para a redução da contagem de inclusões não metálicas no interior de distribuidores de lingotamento contínuo. Além dos aspectos relativos à parte de escoamento e remoção de inclusões que foram abordados anteriormente, o distribuidor ainda tem mais alguns requisitos importantes que envolvem operação tanto regime estacionário e transiente. Um deles é o isolamento térmico e químico e outro é a otimização do rendimento, ou seja, viabilização do esvaziamento do distribuidor até níveis bem baixos, isso quando vai se encerrar o lingotamento de uma panela ou encerrar um sequencial, é importante se ter essa possibilidade de esvaziar o distribuidor o máximo possível,
sem o risco de formação de vórtices que poderiam provocar a passagem de escória para o interior do molde. Abordando a questão do isolamento térmico e químico, a alternativa mais comumente utilizada para a promoção deste isolamento é a utilização de algum tipo de cobertura sobre a superfície do aço. A escolha desse tipo de cobertura leva em consideração dois critérios: ou o critério puramente de isolamento térmico e químico, que envolve redução das perdas térmicas para a atmosfera e também evitar o contato do aço com o oxigênio ou com o ar atmosférico, e o outro aspecto é a capacidade de captação de inclusões deste material. Isso vai depender muito da intensidade de refino do aço que se deseja. Duas alternativas que são comumente utilizadas, uma delas é a palha de arroz, que é basicamente constituída de sílica, e outra a utilização de uma cobertura básica que possui uma relação de CaO sobre sílica normalmente superior a 2. Esses materiais têm desempenhos bem diferentes. A palha de arroz, por exemplo, é um ótimo isolante térmico e químico, muito limitado em termos de capacidade de remoção de inclusões. Já a cobertura básica, ela é excelente para a captura das inclusões, mas muito limitada em termos de capacidade de isolamento térmico e químico, especialmente quando se pensa em ligotamento de grandes sequenciais, uma vez que as inclusões normalmente são de caráter ácido e elas incorporando a escória, elas vão alterando a natureza dessa escória e, consequentemente, reduzindo a sua capacidade de absorção. Uma alternativa que algumas empresas adotam é de utilização combinada desses dois materiais. Utilizar uma cobertura básica que fica diretamente em contato com o aço líquido e a palha de arroz sobre ela para promover um isolamento térmico mais pronunciado. É claro que, novamente, como é difícil reabastecer ou renovar essa escória básica, uma vez que ela está pela parte inferior da palha de arroz, a tendência é, ao longo do tempo, a capacidade de remoção de inclusões dessa escória e gradativamente sendo reduzida. Uma terceira alternativa, além dessas de utilização de coberturas físicas sobre a superfície do aço, é de tampar o distribuidor e criar uma atmosfera inerte sobre a sua superfície. Mas, sem dúvida nenhuma, as alternativas mais comuns são a utilização da cobertura básica através de uma escória ou também da palha de arroz. Como o processo de lingotamento contínuo apresenta exigências bem restritivas em relação ao controle de temperatura do aço que alimenta o molde, uma alternativa para promover esse controle e acertar a temperatura no interior do distribuidor, especialmente promovendo um aquecimento do aço, é a utilização da tocha de plasma. Essa tocha, nesse caso, é utilizada para fazer o aquecimento da superfície superior do distribuidor. É um arco voltaico que vai se formar aqui e que vai promover um aquecimento do aço no interior do distribuidor. Isso é interessante porque vai estreitar a faixa de variação de temperatura do aço e, com isso, promover um controle melhor que vai ter efeitos benéficos sobre o processo de lingotamento. Um inconveniente do uso dessa tocha de plasma é que ela normalmente provoca uma incorporação de nitrogênio ao aço. Os benefícios normalmente reportados associados à utilização da tocha de plasma é a obtenção de um menor índice de obstrução de válvulas e uma menor flutuação de nível do aço no molde. Esses dois fatores estão associados ao fato do aço apresentando uma temperatura um pouco mais elevada e numa faixa mais estreita, ele vai tender ou vai apresentar uma menor tendência de solidificação nas válvulas que vão fazer o transporte do aço do distribuidor para o molde e, consequentemente, esse risco menor de solidificação vai levar a um menor índice de obstrução e o efeito disso também é uma menor flutuação do nível de aço no molde, uma vez que tem-se a possibilidade de um controle mais rígido da taxa de alimentação de aço no interior do molde, consequentemente levando a uma menor flutuação nesse nível. Como foi mencionado anteriormente, uma possível desvantagem da utilização da tocha de plasma é que ela normalmente promove uma incorporação, uma absorção de nitrogênio pelo aço
e na literatura os valores reportados chegam a atingir patamares de até 6 partes por milhão, ou 6 ppm. Um outro requisito relativo à operação e configuração dos distribuidores é a questão de otimização de rendimento. Neste caso, se está pensando na possibilidade de esvaziamento do distribuidor quando isso vai ocorrer e que é interessante que se possa fazer esse esvaziamento até níveis bem baixos para evitar perdas de aço. Neste caso, um dos fatores que afeta muito esse rendimento é o sistema que vai ser utilizado para controle da vazão do aço do distribuidor para o molde. Os tampões normalmente permitem que se faça um esvaziamento até níveis mais baixos, porque eles suprimem a formação de vórtices. Já a válvula gaveta, como não há essa supressão, elas tendem a formar o vórtice com um nível mais alto de aço no interior do distribuidor. Esta figura ilustra a formação de um vórtice no interior de um distribuidor de lingotamento contínuo associado à utilização de um defletor mal posicionado no seu interior. Neste caso, se vê que o vórtice se origina da interface entre o aço e a escória e vai diretamente para o veio, e nesse caso ele pode promover a captura de partículas de escória, levando-as diretamente ao molde, onde elas acabarão sendo incorporadas ao aço, trazendo efeitos prejudiciais à sua qualidade. É importante, portanto, que no projeto e na operação do distribuidor se leve em consideração esse aspecto também, para garantir que essa formação vai ocorrer em níveis bem baixos, de tal forma que possa se interromper o lingotamento, deixando um resto de aço no interior do distribuidor, mas que seja uma quantidade bastante pequena para não comprometer o rendimento metálico. Esta figura ilustra a altura crítica para a formação de vórtices. Isso foi feito em experimentos em modelo físico, utilizando água para simular o aço. E aqui na abscissa, então, tem-se a vazão de saída do distribuidor, no caso em água, toneladas por hora, e aqui a correspondência em vazão de aço em tonelada por minuto. Constata-se que há uma tendência dessa altura crítica aumentar à medida que a vazão de aço vai aumentando e tem um efeito também do posicionamento da válvula de saída em relação à parede do distribuidor. Neste caso, tem-se duas distâncias, uma delas é de 400 milímetros, ou seja, mais próximo da parede que a válvula de saída está localizada, e se vê que, nesse caso, a formação do vórtice se inicia com uma altura um pouco mais elevada de aço ainda no distribuidor. No caso de a parede estar ou a válvula estar a aproximadamente 800 milímetros da parede, a formação do vórtice vai se dar em alturas menores, o que é interessante sob o ponto de vista de elevação do rendimento. Além da operação do distribuidor em condições estacionárias e isotérmicas, é interessante na hora de configurar, na hora de projetar e operar um distribuidor, considerar os possíveis efeitos não isotérmicos que são mais frequentes durante a transição de panelas. Essa sequência de figuras aqui, ela compara condições isotérmicas estacionárias em 3 instantes de tempo e instantes de tempo semelhantes para condições transientes onde se está injetando, onde está entrando no interior do distribuidor o que seria um aço mais quente. Nesse caso, esses resultados foram obtidos para um modelo físico com utilização de água fria e água quente. Então, na parte da esquerda, nós temos a figura em 3 instantes de tempo distintos. A região clara representa a região de água e a região acinzentada, a região onde tem a injeção do traçador. Isso aqui por um tempo mais curto, se observa o traçador caminhando preferencialmente pela parte inferior do distribuidor. Neste caso, trata-se de um distribuidor de 6 veios. Está se vendo aqui apenas uma metade dele, com os veios 4, 5 e 6, mais próximo do jato de entrada e mais afastado do jato de entrada, onde se nota que em condições isotérmicas estacionárias, sem a presença de modificadores de fluxo, a tendência do traçador caminhar preferencialmente pela parte inferior do distribuidor e apenas para um tempo mais longo ele incide sobre a superfície oposta à entrada
e tem-se uma deflexão com o traçador caminhando finalmente para a região superior do distribuidor. No caso da direita, tem-se condições transientes, onde o jato que está adentrando o interior do distribuidor ele está mais quente que o material que já está no seu interior, e aí, pelo fato do material mais quente apresentar uma densidade menor, ele tende, por efeito de empuxo, a se deslocar à medida que o tempo vai passando para regiões superiores do distribuidor, e aí se observa um padrão de escoamento bem diferente desse apresentado aqui nas figuras da esquerda, uma vez que essa temperatura mais alta vai fazer com que esse material mais denso se desloque preferencialmente pela parte superior e aí acabe incidindo sobre o veio mais afastado em tempos mais curtos do que ele alcança, por exemplo, o veio central. Aqui, para um tempo mais longo, nota-se finalmente que o traçador alcançou o veio central, mas se nota que o comportamento do escoamento do aço é completamente diferente nessas duas condições, e aí é importante, para efeito de simulação, considerar essas duas possibilidades para que se possa procurar otimizar a operação e principalmente o projeto do distribuidor, considerando a ocorrência dessas duas situações distintas que vão acontecer inevitavelmente durante a operação de uma máquina de lingotamento contínuo. Ainda considerando as situações transientes que ocorrem certamente durante a transição de panelas, foi visto anteriormente que quando se posiciona uma panela cheia e se inicia o lingotamento dela, se trabalha inicialmente com vazões de aço mais elevadas, procurando recuperar o nível normal de aço no interior do distribuidor. Neste caso, essa vazão mais alta, aqui se está vendo um corte transversal ao longo da seção vertical de um distribuidor, exatamente no plano onde se tem a válvula de entrada. Neste caso, vazões maiores vão promover níveis de pressão mais baixos junto à válvula longa, e essas pressões mais baixas vão provocar um deslocamento da camada de escória, e essa camada de escória sendo captada para o interior do aço, pode finalmente começar a ser arrastado pelo aço e eventualmente caminhar também para a saída e se incorporar ao aço. Então é importante nesse caso, né, e isso foi um dos fatores que promoveu e que levou a várias usinas a utilizar um inibidor de turbulência aqui na parte inferior, exatamente abaixo do jato de entrada, que aí neste caso tem-se um direcionamento dessa escória para a camada superior e, consequentemente, se reduz a possibilidade dessa escória acabar se incorporando ao aço. Um exemplo da utilização desses supressores de turbulência, muitas vezes chamados de turbo-stop, pode ser observado aqui. Na ordenada tem-se o oxigênio total no aço em ppm, aqui a distância ao longo de um tarugo que está sendo lingotado, logicamente distância aqui pode estar associada à passagem do tempo, numa situação regular de um distribuidor sem a utilização do supressor de turbulência, que são os pontos brancos, vazios, e os quadrados cheios são com a utilização deste inibidor, o supressor de turbulência, onde se consegue constatar facilmente que a utilização desses inibidores, aqui tem os instantes de troca de panela, se constata que a utilização deste turbo-stop permite-se fazer a transição sem uma alteração significativa no teor de oxigênio, ou seja, sem uma captura significativa da camada de escória que está protegendo a superfície superior do distribuidor. Apesar dos supressores de turbulência terem um efeito benéfico, como se viu na figura anterior, é fundamental que o seu posicionamento seja muito bem realizado, uma vez que o posicionamento ou uma má colocação desse inibidor, às vezes com uma certa inclinação ou deslocado da região que está exatamente inferior da válvula, pode provocar um direcionamento do jato depois de incidir sobre ele e provocar esse jato favoravelmente para um dos lados do distribuidor. Essa imagem que está sendo vista aqui é da superfície superior de um distribuidor. Aqui nós temos a válvula que está vindo da panela. Neste caso, o supressor de turbulência posicionado aqui no fundo foi mal posicionado. Certamente ele apresenta uma inclinação diferente daquela do fundo do distribuidor e ele direcionou o aço para essa região superior e provocou a abertura de um olho aqui na camada de escória, o que
prejudicial em termos da possibilidade de captura de oxigênio, nitrogênio e hidrogênio da atmosfera, sem contar os aspectos térmicos associados a uma maior perda de calor.